governança. Certo. E aí surgem os demagogos, que são os caras que conduzem o povo, entendeu? É o condutor do povo, que ele chega pro povo Bem e fala, daí, demagogia. precisamos fazer isso, é urgente. Aí convence os caras, usando a arte retórica lá do Aristóteles, né, que é um dos livros de persuasão mais interessantes que existem. Ele vai dizer que existem 3, é claro que o livro é um tijolo, mas se você for resumir os 3 argumentos, é ethos, pathos e logos, né? O que é o ethos? É você que vai convencer a plateia a investir na sua imagem. Você tá bem vestido, você falar bem. Imagina, você chega lá você quer convencer os outros, mas você tá todo murcho, todo caquético, todo mocorongo aí, pra usar um termo aí do Homer. Das antigas. Tá todo mocorongo falando, pessoal, eu gostaria que vocês fizessem isso, que é o melhor. Os caras, meu irmão, esse cara não expressa confiança, né? Então o ethos é você se apresentar bem, você ter uma imagem persuasiva. O pathos, que dá origem à paixão, né? Paixão de Cristo, patologia. O pathos é você controlar ou manipular as emoções da plateia. Então você saber pilotar a plateia pelas emoções. Vamos supor, falo a vocês aqui como um pai, você está se colocando a sua imagem de pai. E como um pai ama o seu filho, eu estou aqui entregando a minha vida por vocês. Eu não precisava estar aqui, eu sou uma pessoa bem-sucedida, um empresário, mas abandonei a condução dos meus negócios para vir aqui me sacrificar por vocês. Aí o cara se emociona e fala, poxa, que legal, né? Então você vai usando a imagem, a emoção da plateia e a estrutura do discurso que você vai fazer. A estrutura é o logos. Então, por isso que tem aí esse tripé dos 3 argumentos, ethos, pathos e logos. Então, Aristóteles, ele não foi o primeiro a ensinar a arte da persuasão, mas ele formaliza isso na arte retórica, né? Na verdade, Aristóteles ele inventou quase todas as disciplinas que tem hoje, né? Que é física, química, biologia, né? A metafísica ele consolida, né? O cara vai arte retórica, tá tudo ali no Aristóteles, né? Então, por isso que é o organo, né? Que é a obra aristotélica. Então, no caso do Grande Reset, o que eles estão fazendo? Eles não querem mais pilotar o povo usando a retórica, usando pão e circo. Eles querem acabar com isso, deixar o povo completamente controlado pelo Estado e controlado por um Estado superpoderoso, ao contrário do neoliberalismo ali, e esse Estado superpoderoso que é governado por pessoas que o povo não escolheu. Então você vê ali uma retórica muito bonita de trazer um novo mundo mais justo e igualitário, mas na verdade é uma destruição da democracia representativa, que até então, creio eu, que a gente olha com bons olhos, né? Pô, democracia é uma coisa boa. Melhor do que você ter um leviatão, um tirano, né? Um absolutismo, né? Você ter ali um governante autoritário. Então, a democracia representativa é o quê? O povo exerce o poder através dos seus representantes eleitos. No Grande Reset não tem mais isso. Então, é a mudança do capitalismo de acionista para o capitalismo de partes interessadas, em que você tem um governo que você não escolheu e que eles fazem o que eles quiserem, a única coisa que você tem que fazer é obedecer. Se não obedecer, não recebe a mesada, porque não existe mais emprego, porque a inteligência artificial vai tirar o emprego de todo mundo, tem só uma mesada, e se não se comportar não ganha mesada, ou a mesada é cancelada, o cara aperta um botão e cancela, porque sejam as CBDCs, que são as Central Bank Digital Currencies, as moedas digitais dos bancos centrais, ou seja, as stablecoins, que são as moedas digitais lastreadas em moedas estáveis como o dólar, ambas são programáveis, né? E aí vem todo o discurso da sustentabilidade, da proteção do meio ambiente, que é lindo também, é maravilhoso, proteger o ambiente é fundamental. A própria Bíblia fala que a natureza ela expressa a glória de Deus, então todo cristão teria que ver a destruição do meio ambiente como a destruição de uma parte da palavra revelada de Deus, mas a gente sabe que, voltando àquele versículo, há caminhos que aos olhos dos homens são bons, mas que conduzem à perdição. Então usar os critérios ESG é uma das propostas, né? Ou seja, não basta só você ver a prosperidade de uma nação, segundo o Klaus Schwab, pelo PIB, o Produto Interno Bruto, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no período de um ano. As empresas têm que ser avaliadas também se elas são responsáveis com o meio ambiente, se elas são responsáveis com a sociedade, se elas são responsáveis com a sua governança, ou seja... Tem crédito de carbono, tem
tem aquela classificação, se você preenche várias coisas, você tem notas, né? É, como se a empresa tem que ter um ISO 9001 ambiental. Diversidade, coisas relacionadas à acessibilidade, tem um monte de notas que você vai recebendo, né? Exato. Então, aí polui pouco, trata bem as pessoas, está sendo bem administrada, começa assim. Só que, na verdade, isso leva à ideia da multa de carbono, que o nome certo do crédito de carbono é multa de carbono. Não é crédito de carbono, seria... Porque ele te dá um crédito pequenininho que acaba rápido e depois começa a meter multa, né? Então, em vez do cara falar assim, vamos colocar uma multa de carbono, ele fala, não, multa é uma palavra muito pesada. Vamos usar um crédito, que é o inverso. Em vez de multa é um negócio que se arranca de mim. Crédito é uma coisa que eu recebo. Então bota crédito. Só que é aquele crédito que não dura 5 minutos, né? Pois é. Igual antigamente, o cara tá quebrado de grana e ia botar crédito no celular, né? Aí vai ligar pro mãe, não sei, no meio da conversa acaba, né? Ou então a ficha do orelhão, né? O crédito curtinho, não dá pra falar com ninguém. E aí vem toda essa história de que temos que salvar o meio ambiente. Aí começa esse discurso. Esse discurso começa a se consolidar com o livro Limits to Growth, Limites para o Crescimento, que é um dos livros, assim, garoto propaganda do Clube de Roma. O Clube de Roma está diretamente relacionado a isso, com estratégia de controle através da pregação da proteção do meio ambiente. E aí, isso evolui para, não sei se você lembra do Al Gore, que ele fez aquele documentário, né? Uma Verdade Inconveniente. Verdade Inconveniente. Ganhou o prêmio Nobel e tal. E aí começa esse negócio, precisamos proteger o meio ambiente. Mas disso aí vem o seguinte, o que polui o meio ambiente? Como é que a gente protege o meio ambiente? Aí vai entrar o petróleo, a gente vai entrar na guerra no Irã. Como é que polui o meio ambiente? Quem está destruindo o meio ambiente? Se você for olhar, quem destrói o meio ambiente são os caras que usam jatinho particular, porque uma viagem de jatinho... Aí, ó, The Limits to Growth, né? São vários autores e tal, né? Foi a galera lá do Clube de Roma que escreveu. Isso aí foi o início, o germe dessa ideia ESG, que é da mesma galerinha do Henry Kissinger e do Klaus Schwab, mesmo grupo. E aí, os caras, em vez deles falarem, ó, quem polui o meio ambiente é a China, que polui pra caramba, a Rússia, e os caras que andam com jatinho particular, porque um cara fazer um passeio com jatinho particular, ele vai liberar mais gases do efeito estufa do que qualquer ser humano andando a vida inteira com o seu humilde carrinho, né? O seu humilde automóvel. Então, teria que combater mais os jatos particulares do que o automóvel a combustível fóssil. E aí, não é isso. Quem polui o meio ambiente é a agropecuária. O grande vilão dentro dessa teoria é quem produz comida. Então, em nome de proteger o meio ambiente, a gente vai atrapalhar a produção de comida. E aí a gente começa a ver o Sri Lanka, que estava prosperando muito lá com o fertilizante químico. Eles proibiram o fertilizante químico, o Sri Lanka começou a passar fome de novo, acabou a energia no país, virou uma guerra civil. A Holanda, um dos maiores produtores de alimento da Europa, começou o governo holandês a falar que a vaca estava poluindo muito o meio ambiente, aí tinha que reduzir 30% do número de cabeça de gado, senão o governo holandês ia obrigar a empresa a vender a fazenda. Aí você fala, vai vender a fazenda, vocês vão comprar minha fazenda para quê? Para melhorar a produção de comida? Não, comprar a fazenda e fechar a fazenda, que ela está poluindo muito. Então você vê que se antes era falta alimento no mundo, vamos produzir mais alimento, agora tem que reduzir a produção de alimento, deixar a gente comprometer a segurança alimentar para proteger o meio ambiente. Isso é tese básica do Fórum Econômico Mundial. Produzir alimento polui muito. E aí, o que acontece? Tem a teoria até que essas canetas emagrecedoras vão diminuir o consumo em supermercado, em restaurante, tudo. Você já ouviu esse papo? Eu já ouvi esse papo, só que tem a reação das empresas alimentícias. Sério? Também. Eu não sei se você vai achar aí, Homer. As empresas alimentícias começaram a tomar prejuízo por causa disso. Com certeza. Porque o cara a galera tá comendo menos. menos. Come um terço. Então, restaurante, fast food, essas empresas todas aí de alimento processado. Sim. O que aconteceu? Eles desenvolveram, junto com os seus químicos e cientistas, substâncias que eles estão colocando no alimento que cancelam o efeito da canetinha. Maqueia, engana o organismo. Deleta o efeito, tu fica com fome de novo. Mano. Os caras não brincam de serviço não, né? Vê aí, Romy, se você acha, né? Cara, empresas alimentícias começam a colocar produto que cancela efeito das canetinhas emagrecedoras e por aí vai. Você vê como é que o jogo é tenso. Então, o que acontece? Quem está poluindo o mundo? As fazendas.
Mas assim como alguns dizem que quem financia o comércio de drogas é quem consome, eles também começaram a falar que a culpa não é só das fazendas, a culpa é de quem come carne vermelha. Então é tipo assim, o vilão do mundo, o comedor de carne. E aí começa essa campanha, não apenas seja vegano, mas começa a campanha coma inseto. Que o inseto é muito, muito nutritivo e não polui o meio ambiente, né? Que pode parecer assim, você falar, não é possível. Cara, você tem vídeos da Nicole Kidman comendo insetos e passando pros filhos, dando na boca do filho. Sério? Várias celebridades fazendo isso. Inclusive, eu não sei se você reparou, a Nicole Kidman tá com uma pinta de vampirazinha, não tá não? Você percebeu visual? que ela tá meio estranha. Você não sentiu, não? Faz um tempinho já. É claro que depois de olhos bem fechados, eu comecei a olhar pra ela de uma forma diferente. Mas ela parece que ela tá meio na substância, assim, também, né? Tá muito magra, A própria Demi Moore, que fez o filme A Substância, ela tá meio estranha. Nossa, a Demi Moore tá bem estranha, tá com cara. visual estranho, Apareceu né? aí esses dias. Parece que a galera tá num formal bravo ali. Ou então naquele suquinhozinho proibido, vai saber, né? No açaí do capeta lá, né? Então, o vilão é quem come carne. Então é tipo a Nicole Kidman. E ela Nicole Kidman é australiana, tem cabelo cacheado, né? Quem viu os primeiros filmes dela lembra. E essa mulher é grande pra caramba, ela tem 1,80 m, né? Aí o Tom Cruise foi querendo casar dar com ela, ficou meio ruim, né? Ficou ruim, né? Ele tinha que botar uns saltos altozinhos lá pra tentar compensar, né? Mas era difícil. Ela com salto ainda, né? Ninguém é perfeito, né? Acho que eu não me lembro se foi minha tia Rejane que falou, né? A gente vendo o filme lá, Top Gun, né? Aí ela falando, pô, tá coroa, mas tá gostoso ainda, né? E tá aquela sem camisa, aquela cena. Aí ela falou, mas ninguém é perfeito, né? Lindão, bonitão, mas é baixinho, né? Ele é baixinho mesmo. Ninguém é perfeito, Tem né? altos truques pra ele ficar na altura. O Brad Pitt já é um cara mais alto, né? Acho que tem 1,80 m e tal. Aí Brad Pitt, pra quem acha, né? Fica olhando esses galãs, ele ganha um pouco na altura. E tá bem... Esses caras tão bem pra caramba pra idade, né? Depois confere aí pra mim, Rome, a idade do Brad Pitt. Cara, eu acho que ele passou de 60 já. O Tom Cruise acho que é mais velho que ele. Acho que é mais velho. Aí tem aquela comparação do Top Gun original, o Tom Cruise com a atriz, que era a namorada dele. Como ela tá Ela era hoje... um pouquinho mais velha, né? Mas a mulher tá vovozinha e ele tá garotão, né? Apesar de que nos últimos tempos ele prejudicou um pouquinho, tá um pouquinho mais... Deu uma... diferença de idade de 1 ano. O Brad Pitt tem 62 e o Tom Cruise 63 anos. Você vê? 63 e correndo que nem um moleque. Tá rasgado, né? Abdômen rasgado, pô. Eu fiquei até me sentindo mal quando eu vi o filme Era Uma Vez em Hollywood, né? Sei. Que ele tira a camisa, o cara trincado, foi maluco, 60 anos trincado, eu tô aqui com 40 e pouco já todo estoporado aqui. Pessoal, vou ter que correr atrás do prejuízo. O cara vive só pra isso também, né? Faz parte do métier dele ali, né? Mas dá um incentivo, né, por um lado. Porque ficar chorando e se lamentando não vai resolver nada, né? Não adianta. Tem que dar um gás. Então o vilão é quem come carne. Então é aquela ideia, né? Temos que descobrir quem tá comendo carne. Mas para descobrir quem tá comendo carne, não pode comprar com dinheiro físico. Senão eu não vou saber quem comprou carne para meter uma multa, né? Então tem que substituir o dinheiro físico pelo dinheiro digital. E aí, se eu tenho toda a sociedade e a economia digitalizada, Você ainda não se inscreveu, deu like e ativou o sininho? Você tá louco?